Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal falamos de educação financeira e investimentos. E também compartilho com vocês minha carteira de investimentos começando do zero. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos. E nesse vídeo trago informações sobre o relatório mensal do Fundo Imobiliário BTLG11, que é um dos fundos que compõem a carteira do canal, referente ao mês de maio de 2023. E no início do relatório temos informações sobre o pagamento de proventos do fundo. Então a data base para ter direito foi o dia 15/6 e o fundo pagou no dia 23/6, um rendimento de 74 centavos por cota, referentes ao mês de maio de 2023. Aqui temos algumas informações gerais sobre o fundo, seu valor de mercado que é de 2 bilhões, a sua cotação no mês de maio, que foi quando o relatório foi publicado, estava em R$ 98,43 e a sua cota patrimonial é de R$ 98,55, ou seja, o fundo está sendo negociado praticamente no seu valor patrimonial, no seu valor justo. O fundo possui um dividend yield de 9%, que é um bom dividend yield para o fundo de tijolo, possui 22 imóveis no seu portfólio, o tempo restante dos contratos desses aluguéis são de em média 5 anos e a vacância financeira do fundo está em 4%. Então aqui nós temos a composição do resultado do fundo, vemos que ele vem distribuindo 74 centavos por cota, manteve esse patamar de distribuição no mês de maio, porém observamos aqui uma queda na sua receita imobiliária. No mês de abril foi de 0,92 centavos por cota e no mês de maio caiu para 86 centavos por cota, o que é um pouco estranho, porque conforme veremos à frente, no mês de maio tivemos um reajuste de 14% dos aluguéis do fundo. Aqui nós temos a mensagem da gestão aos investidores. Então, em maio de 2023, o BTLG distribuiu 74 centavos por cota aos seus investidores e, com base no fechamento da cota do mês, a distribuição representa um dividend yield de 9% ao ano. Temos algumas atualizações técnicas. Então, no ativo Westrock, houve uma obra de expansão em rito acelerado, com 40% concluído. Estamos trabalhando em cima do cronograma inicial com estimativa de entrega no final deste ano. Nos próximos relatórios, deveremos trazer a evolução da obra na seção Destaques do mês. E também temos uma notícia sobre o ativo BTLG Santana de Parnaíba. Conforme fato relevante do dia 10/10/2022, a locatária precisou fazer adaptações no ativo e expansão para sua utilização. As adaptações já foram feitas e a expansão de 4.000 metros quadrados está em fase de emissão de licença e com plano de ser concluída até o final do ano. A estimativa é que a inquilina comece a operar já em julho. Sobre o investimento de 22,5 milhões, 15 milhões já foram desembolsados, com a liberação do saldo atrelado à conclusão da expansão. Então temos aí a expansão de mais um dos ativos do fundo a pedido do seu inquilino. Sobre a gestão comercial, em maio tivemos a devolução de 2 módulos de aproximadamente 10.000 metros quadrados no BTLG Jundiaí pela locatária Madeira. A locatária, que chegou a ser a maior do parque, já tinha devolvido 3 módulos em março de 2022, momento pelo qual fizemos a substituição pela inquilina Seva Logistics. A gestão já está trabalhando na prospecção de novos locatários e acredita que não deverá ser um grande desafio, dado que é a primeira vez que o ativo apresenta uma vacância desde sua entrega. Então temos aí um inquilino que deixou o ativo e agora o fundo tem que procurar novos locatários para preencher essa vaga. E por fim, temos aqui um evento subsequente de destaques do mês. Conforme fato relevante do dia 28/6/2023, o fundo assinou um contrato de venda e compra para a venda dos imóveis BTLG Dutra RJ e Ambev Santa Luzia, pelo preço de 105 milhões, sendo 25 milhões à vista e o saldo a prazo. As parcelas a prazo serão corrigidas por IPCA mais 7% ao ano, e até o recebimento de 100% do dinheiro, o fundo continuará fazendo jus a 41,5% das receitas de locação dos imóveis. Estima-se um lucro aproximado de 92 centavos por cota quando a operação for concluída. Mais adiante, neste relatório, trazemos na seção especial o racional econômico da transação. Bom, pessoal, então esses são os 2 ativos que o fundo vai vender. Ele estima um lucro potencial de 92 centavos por cota. O valor total da venda é de 112,3 milhões, corrigidos pelo IPCA, sendo que desse valor, 24% será pago à vista e o restante em 18 meses. E conforme comunicado, o BTLG ele permanecerá com 41,5% da receita de locação dos ativos. Então essa é a vantagem do fundo ter um portfólio amplo, No caso do BTLG ele possui 22 imóveis. Então com a venda desses 2, ainda restará 20 imóveis no seu portfólio, que traz mais segurança em momentos de crise, Pois o fundo pode vender esses imóveis e assim conseguir manter o seu patamar de distribuição. E caso queira adquirir novos imóveis, ele pode fazer a emissão de novas cotas para esse investimento.
Então, olhando o demonstrativo de resultados, vemos que a receita no mês de maio foi menor do que o mês de abril, conforme a gente viu no início do relatório. A receita imobiliária teve uma queda, no mês de maio ela foi de 18 milhões e no mês de abril foi de 19,2 milhões. A receita financeira houve um aumento aqui no mês de maio comparado ao mês de abril. E o total de receitas, teve um decréscimo em relação ao mês de abril. Então, em maio foi de 18 milhões 552 mil e em abril 19 milhões 674 mil. As despesas somaram um pouco menor do que o mês passado também. E o resultado geral no mês de abril ficou em 15 milhões contra 16,1 milhões do mês passado. Ou seja, o fundo gerou um resultado menor do que o anterior. E para manter o mesmo patamar de distribuição, ele precisou utilizar parte da sua reserva. Então o fundo tinha 57 centavos acumulados e utilizou 10 centavos dessa reserva para poder manter o patamar de distribuição de 74 centavos por cota. E com isso, o fundo ainda possui aqui 47 centavos de resultado acumulado para futuras distribuições. Aqui nós temos o cronograma de vencimento dos contratos. Então agora nesse ano de 2023, nenhum dos contratos irão vencer. 2024, 10%, 2025, 17% e a maioria dos contratos só irão vencer a partir de 2027. Porém, temos aqui os períodos de revisão dos contratos. Então, nesse ano, 17% serão revistos, Então, eles serão reajustados aí ou para mais ou para menos, a depender da variação do IGPM e do IPCA. Ano que vem, 19% serão reajustados. E no ano de 2025, 24% também serão reajustados. Então, a gente vê que nos próximos anos, boa parte dos contratos do fundo terão seus reajustes. E aqui nesse gráfico, a gente pode ver os meses de reajuste. Então, no mês de maio, 14% dos contratos foram reajustados. E no mês subsequente, junho, teremos aí mais 12% dos contratos do portfólio do fundo reajustados. E conforme podemos ver pelos indexadores, a maioria dos contratos são indexados pelo IPCA, ou seja, pela inflação, e apenas 12% são atualizados pelo IGPM. E conforme podemos ver aqui, o IGPM no mês de maio, ele sofreu uma queda de 1,84% no mês, enquanto que o IPCA no mês de maio de 2023 ele teve um acréscimo. E isso gera uma dúvida sobre a queda da receita imobiliária do fundo. Pois sim, em maio tivemos 14% dos aluguéis reajustados, sendo que a maioria é reajustado pelo IPCA, e o IPCA no mês foi positivo, o que esperava-se era que a receita imobiliária aumentasse. Não foi o que foi observado no fundo, Houve uma queda da receita imobiliária. Então, provavelmente, esses contratos que sofreram reajustes eram indexados ao IGPM, pois foi ele quem sofreu uma queda no mês. Essa é a única explicação que eu vejo para essa queda da receita imobiliária do fundo no mês de maio. Sobre a tipologia dos contratos, vemos aqui que mais da metade são contratos típicos e 45% contratos atípicos. O ideal seria que o fundo possuísse mais contratos atípicos do que típicos, pois esse tipo de contrato ele traz multas mais severas para aqueles inquilinos que decidirem sair do fundo de forma antecipada. Então aqui a gente tem os tipos de multa aplicados para aqueles inquilinos que decidirem sair antes do prazo determinado. Então 45% dos que decidirem sair vão ter que pagar o saldo remanescente. 15% dos inquilinos que decidirem sair dos imóveis antes do prazo determinado terão que pagar de 13 a 18 aluguéis remanescentes. 31% de 4 a 12 aluguéis e 8% pagarão apenas 3 aluguéis. Então o fundo aí está até seguro em relação às multas aplicáveis aos inquilinos que não cumprirem com seus contratos. Sobre a alavancagem do fundo, ele possui uma dívida de 195 milhões em CRIs e possui aqui em liquidez 88 milhões, o que representa aí 8% do patrimônio total do fundo. É uma alavancagem até que razoável e que não deve trazer grandes preocupações ao cotista. Bom pessoal, e o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal. E também deixe um comentário ou uma dúvida para interagirmos. Muito obrigado pela sua companhia e atenção, e até o próximo vídeo.